Você vê na escrita do Pero Vaz de Caminha, contando a carta da chegada, o choque dele com a figura do Pedro Álvares Cabral. Por quê? O cara é da Ordem de Cristo. Beleza, os caras são tropa de elite, vamos ver, né? Chega aqui, viagem, fome, as coisas de viagem. Imagina uma viagem de barco, imagina... Pra quem não entende o mérito desses caras, faz o seguinte. Pega um barco e vai até Portugal agora. Não tem grande mérito, Guilherme. Pega um barco, qualquer barco, compra um barco e vai. Agora, né? Agora, em 2023, com todas as técnicas de navegação atuais, toda a tecnologia, pega um barco individual e chega. Você vai descobrir que isso é dificílimo. E aí tem a fome, tem o desgaste, tem tudo mais. Chega o Pedro Álvares Cabral, primeiro numa ilha. Primeira coisa que ele quer quando ele chega lá, uma missa. Que choca o Pero Vaz de Caminha, porque ele fala, gente, ó, o pessoal tá privado de relações sexuais, o pessoal tá privado de comida, o pessoal tá privado de tudo. Ele quer uma missa mesmo, quer dizer, o cara é for real. Beleza, mas tudo bem, é uma ilha, né? Vai que é pra mostrar e tal. Chega o Pedro Álvares Cabral de novo, agora em terra firme. Primeira coisa, uma missa. De novo. E aí os índios começam a se ajoelhar, que conta na carta, sabe? Da carta do Pedro Vaz de Caminha, você fala, calma, o que tá acontecendo aqui? E vejam, a carta fala também dos recursos de exploração econômica. E aí vem a parte que muita gente não compreende. O Brasil foi explorado economicamente. Novamente, né? Há um erro até de como funciona a economia. Quando eu falo assim, tem uma montanha, eu falo, cara, toma uma montanha, explora o ouro. Você não vai conseguir explorar o ouro. Pensa agora 1.500. Você vai ter que contratar alguém. As pessoas podem roubar o ouro. Aliás, roubar o ouro é ultra lucrativo. Levar o ouro. Portugal levou todo o nosso ouro. Tenta empacotar um barco de ouro hoje e levar até Portugal. As coisas não funcionam tanto assim. Ou seja, a exploração econômica ela é necessária para que o projeto colonial funcione. E isso é inevitável. Então, é claro que ele tem que falar dos recursos. Mas veja que o chocante da carta não é que ele fala dos recursos, que novamente é inevitável. Se não falasse, a expedição falhava, porque alguém vai ter que pagar a conta desse negócio. O curiosíssimo da carta é que ele fala: o maior bem do Brasil são as almas aqui a serem salvas. Esse tipo de conexão muito curiosa de espírito desbravador e de um espírito religioso muito forte, né? Tem um quadro muito famoso, icônico do Brasil, chama A Primeira Missa, do Meirelles, que é um quadro, maravilhoso. Ele simboliza bem essa chegada. Então, existiram atrocidades cometidas na colonização no Brasil? Lógico. É lógico que cometeram abusos. Gente, é 1500. Tinha tudo que vocês imaginarem que tem em 1500. Tem mortes, homicídios, tem abusos sexuais, como acontecia, tem todo tipo de violência. Tinha muita violência também antes dos portugueses chegarem, tem muita violência depois que os portugueses chegarem, e o Brasil também tem muita violência hoje, ainda continua sendo o Brasil com muita coisa barbárica. Então, o que eu falo aqui não é para dizer que não existiram abusos, é óbvio que existiram abusos na colonização do Brasil. Não obstante, muitas vezes essa grandeza, sabe, é muito negligenciada. Quem que fala, poxa, dos méritos, porque a literatura de Camões, a ideia das navegações, essa formação de grandes líderes da Ordem de Cristo, tudo isso faz parte da história do Brasil, tudo isso está na nossa origem. Esses homens, pensam que é um cara assim, novamente tem abuso, mas pensa o que é um homem que chega aqui e começa a desbravar uma mata e construir novos empreendimentos gigantes e começar a abrir caminhos, né? É um choque gigante. São Paulo é fundada por São José de Anchieta como uma escola de latim para os índios, em meio à perseguição, em meio a várias vezes ele poderia ter sido morto. E aí você pega vários índios aprendendo cultura clássica, nível intelectual, às vezes, deles ficava muito superior aos portugueses que vinham para cá, porque, sei lá, o José de Anchieta ia passando para eles coisas incríveis. Os jesuítas fizeram um trabalho educacional gigantesco nesse começo do Brasil. Então, olha só que curioso, para a gente pegar um pouco mais a contradição desse período. Você tem nobres portugueses, desbravadores de países que perderam o olho numa guerra religiosa que vem fundar a cidade no país. Você tem, sem dúvida, aproveitadores que vêm porque, sei lá, no país origem não podiam ganhar tanto dinheiro ou ia ter outra coisa. Você tem, de outro lado, índios que são mais cristãos do que o português que chegou, que, sei lá, o português chegou, quer pegar as Índias, e o outro índio, na verdade, agora é cristão e está dando aula de latim clássico. Você tem esse jesuíta que vem da Espanha, bota lá a capa no meio do calor do Brasil, arriscando a vida, podendo pegar várias doenças para converter as pessoas. Então, o retrato... E, poxa, você tem um rei, representa um ápice de Portugal. Então, eu acho que o retrato mais correto é olhar a grandeza junto com as dificuldades e começar a ter um retrato um pouco mais digno dessa origem de país, né?
Olha, tem vários comentários para fazer sobre o que você disse, porque quando você falou, por exemplo, da Ordem de Cristo, eu me lembrei de uma das primeiras palestras que eu tive no Exército, e foi um comandante antigo meu, ele colocou um slide com uma frase do Tucídides, que era o historiador grego que contava a história da Guerra do Peloponeso, né? Sim. E ele falava que uma nação que separa a formação de seus intelectuais da de seus guerreiros corre o risco de ter suas guerras lutadas por idiotas e suas leis formuladas por covardes, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, caceta, hein? Isso aqui é um slide para abrir uma palestra. Eu falei, tem que ser muito bom de briga e tem que ser bom na parte intelectual também. E esses caras eram. E aí você fala, poxa, imagina a coragem que o cara tinha que ter para sair numa expedição marítima que não era no Mediterrâneo, que é tranquilinho, né? Tranquilinho entre aspas, porque tu tem a Odisseia que ele ficou perdido um tempão lá no Mediterrâneo. Quando chegava a metade aqui, era o Oceano já era Atlântico, muito, né? pô. Era o mar tenebroso. Não sabiam o que tinha depois. Tinha gente que acreditava que você ia chegar na borda e ia cair na boca de um dragão. Então era muito bizarro. E a maioria morria. Além de contato com doença tropical aqui no Brasil, com habitantes locais hostis, você tinha um escorbuto também que matava pra caramba. Eles não sabiam que, poxa, ficando sem vitamina C durante muito tempo, você poderia falecer. E eu e a Malu, a gente gosta muito de assistir Largados e Pelados, Guilherme. Que eu falo pra ela, isso aqui é uma experiência... sociologia. É muito bom, é é muito antropológico bom. você ver certas coisas ali, né? E no Largados e Pelados eu falo pra ela, às vezes os caras vão se deslocar 3 quilômetros, 4 quilômetros assim, com mapa, sabendo pra onde tem que ir. Eu falo, olha, imagina sem mapa. O cara passa mal no deslocamento, sol na cabeça, não consegue levar água o suficiente. Eu falo, imagina isso, voltando 2000 anos, o cara talvez morresse porque ele chega até um canto, não tem água lá, não consegue voltar, e ele morre porque ele se mexeu 5 quilômetros para tentar desbravar um local, porque não tem informações. Agora imagina sair de Portugal para chegar em um outro continente. Então, pode falar o que quiser, exceto que os caras não eram corajosos. Olha, eram muito corajosos.